Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos então voltar com o estudo do contrato de prestação de serviço, tá bom? Vamos voltar aqui com o nosso compartilhamento para a gente poder dar sequência. Agora, tópico 2, objeto do contrato de prestação de serviço, né? Bom, o artigo 594, ele dispõe para a gente: toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Um artigo bem claro, né? Um artigo que não oferece grandes dificuldades para a gente. Quando nós falamos em objeto do contrato de prestação de serviço, o Código Civil, ele parece, pelo menos é um entendimento que eu compartilho, parece que ele quer deixar muito claro que o contrato de prestação de serviço, ele será sempre oneroso, né? Porque, veja, pode ser contratada mediante retribuição. Então, essa parte final do dispositivo parece que está deixando claro que a intenção do código é: todo contrato de prestação de serviço tem que ter remuneração, né? Porque, senão, se nós admitíssemos um contrato de prestação de serviço sem essa remuneração, sem esse pagamento, então, na verdade, nós não estaríamos diante de um contrato de prestação de serviço, e sim de uma doação. Nós poderíamos estar diante de uma doação de serviço, e não o contrato de prestação. E veja, não há problema algum em se doar um serviço. Não há problema, né? Eu posso sim fazer um contrato de doação cujo objeto é um serviço. Não tem problema nenhum. Só que aí incidiriam as regras, incidiria o regime jurídico do contrato de doação, e não as regras de prestação de serviço. Então parece que é isso que o Código Civil ele quer deixar claro nessa parte final. Contudo, na sexta jornada de direito civil, foi aprovado o enunciado número 541, que permite que o contrato de prestação de serviço seja gratuito. Então, esses enunciados, como eu já expliquei, eles exprimem o posicionamento majoritário da doutrina. Então, a doutrina civilista majoritária parece admitir o contrato de prestação de serviço gratuito. Sem sombra de dúvida, é um enunciado muito polêmico, né? Um enunciado muito polêmico. Parece, inclusive, a meu ver, que esse enunciado contraria, em alguma medida, o texto legal. Seja como for, o professor Flávio Tartucci, quando comenta esse enunciado, ele fala: olha, tudo bem, a prestação de serviço até pode ser gratuita. Tudo bem, se a doutrina majoritária entende assim, a gente até pode admitir uma prestação de serviços gratuita. Mas como nós vamos estar diante de uma atipicidade, seria um contrato atípico, e repito, não há problema nenhum. O Código Civil permite contratos atípicos, tudo bem. Mas aí o ideal é eu aplicar as regras da doação e não as regras de prestação de serviço, ok? Na verdade, o enunciado poderia ter sido um pouco mais completo, né? O enunciado poderia ter falado: olha, admite-se a prestação de serviço gratuita, mas aí aplica-se o regime jurídico da doação. Aí nós estaríamos diante de um enunciado, beleza. Mas do jeito que esse enunciado foi redigido, me parece que existe uma contrariedade ao texto da lei que nós acabamos de ver, e para tentar salvar esse enunciado, propõe-se então a aplicação das regras de doação. Ok? Bom,
Ainda falando sobre o artigo 594, o Código diz que qualquer atividade lícita pode ser objeto do contrato de prestação de serviço. Então veja que o dispositivo legal, ele confere uma grande amplitude ao objeto do contrato. Basicamente, qualquer atividade pode ser objeto de prestação de serviço, desde que seja uma atividade lícita. Porque aí, pessoal, óbvio, quem conhece pelo menos um pouquinho da teoria geral do negócio jurídico, sabe que todo negócio jurídico tem que ter um objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável, né? É o que está no artigo 166 lá do Código Civil, que fala que se eventualmente o negócio jurídico, como um contrato, tiver um objeto ilícito, então este negócio, este contrato, estará eivado de uma nulidade absoluta. Ok? Então, basta você pensar a título de exemplo, eu faço um contrato de prestação de serviço em que eu contrato como serviço um matador de aluguel. Eu quero matar um desafeto meu, não quero eu executar o homicídio, né? Não quero eu sujar minhas mãos, por assim dizer. Então eu faço um contrato de prestação de serviços em que a atividade é matador de aluguel. Claro que aqui eu estou diante de uma ilicitude do objeto e, portanto, se um contrato de prestação de serviço for feito nesses termos, ele é absolutamente nulo. Pois bem, como eu disse, sendo lícita, qualquer atividade pode ser objeto do contrato. Pode ser uma atividade material, uma lavagem de um carro, uma limpeza de um terreno, dentre várias outras, né? Um serviço de pintura, enfim. Como também eu posso ter uma atividade imaterial, como, por exemplo, uma consultoria contábil, consultoria financeira, enfim. O importante é que a atividade seja lícita. Se ela vai ser material ou imaterial, pouco importa para fins do objeto do contrato. Aproveitando, mais um tópico aqui nesse vídeo, parte analfabeta. Veja o que diz o artigo 595, que é uma norma protetiva. Leia o artigo 595, pessoal, como uma norma protetiva, tá? Ele fala, no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Então aqui o Código Civil, ele se preocupou com a parte analfabeta, tá? E aqui, pessoal, pode ser o tomador do serviço, pode ser o prestador do serviço, tá? Tanto faz. Se tiver uma parte analfabeta, o código prevê uma maneira de dar maior segurança para esse contrato. Então, a gente já viu que o contrato de prestação de serviço, ele é informal, porque não se exige forma escrita, e também não solene, porque dispensa escritura pública. Pois bem, então eu posso sim ter uma prestação de serviços verbal, algo, aliás, hipercomum na prática. Mas vamos imaginar que eu estou diante, por exemplo, de um prestador de serviço analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever. Veja, neste caso, o que pode ser feito para dar maior segurança para o negócio? O contrato será escrito, faz-se o contrato por escrito, tá? Então é uma preocupação do código em relação
àquela parte que não sabe ler ou escrever e tenta dar maior segurança para o negócio. Então o código fala, faz o contrato por escrito, tá? E aí, o que acontece? O instrumento pode ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Então, o fato de você fazer o contrato por escrito vai dar uma maior segurança ao negócio, tá? E aí, esse contrato escrito, ele vai servir, né, como meio de prova, essa forma escrita vai servir como meio de prova, tá? Então, imagine que o prestador do serviço é analfabeto, mas o tomador não. Então, o tomador redige o contrato por escrito, faz o contrato por escrito, e a parte analfabeta assina o contrato a rogo com subscrição de duas testemunhas. Essa assinatura a rogo é aquela assinatura, a rogo significa a pedido. Então, a assinatura a rogo é aquela assinatura em que alguém pede para uma outra pessoa assinar o documento para você, por si. Né? Então, imagine que eu sou analfabeto, tá? E aí eu peço para alguém de minha confiança assinar o contrato por mim. É a assinatura a rogo, a pedido, né? Então a parte pede a alguém para assinar o documento por ela. Geralmente ocorre naqueles casos em que a parte é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever, ou até mesmo pode ser que a parte saiba ler e escrever, mas naquele momento está impossibilitada de fazer isso em virtude de alguma doença, como, por exemplo, um portador de mal de Parkinson em estágio avançado e não consegue mais a habilidade motora de assinar o documento. Então, ele pede para alguém assinar para ele. Geralmente, essa assinatura a rogo, ela costuma ser feita na presença de um servidor público, tá? De um servidor público. Esse servidor público terá fé pública para atestar o documento. Então, geralmente, quando a gente fala em assinatura a rogo, geralmente essa assinatura é feita na presença de um servidor público que tem fé pública para atestar o documento. Mas a gente nota que aqui, especificamente, o Código Civil dispensou essa formalidade, né, da assinatura ser feita na presença de um servidor. Então, pode ser feita a assinatura a rogo com duas testemunhas, tá bom? Maravilha, pessoal! Então, nesse vídeo, era isso que eu queria trabalhar com vocês, esses dois pontos sobre o contrato de prestação de serviço. Na sequência, nós vamos falar sobre o preço da prestação de serviço, que é um assunto aí bem importante, que tem bastante coisa para a gente falar. Mas eu volto aí na sequência, no próximo vídeo, para a gente continuar esse assunto. Tá bom? Abraço e até lá!